Fala galerinha, estamos ao vivo mais uma vez, tentando fixar um comentário aqui, a gente já vai conversar. Só um minuto, depois eu faço isso. Pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez. É um horário bem diferente do que a gente está acostumado a fazer, tá? Uma live também diferente, né? É uma live que eu vou ter uma convidada muito especial, uma amiga, a Priscila, que mora lá em Londres, né? E o intuito da live hoje é mostrar que é possível, né, a gente conseguir mudar a nossa forma de pensar, é possível a gente superar os nossos medos, é possível a gente mudar a nossa vida, tá? É possível a gente criar, né? A Priscila tem, inclusive, ela vai falar bastante assim, é possível a gente criar a nossa realidade, né? A gente é responsável por isso. E a gente vai entender um pouquinho hoje nesse bate-papo, tá? Onde a gente vai se basear nessa história, tá? Eu convidei a Priscila justamente porque eu conheço, é uma amiga e ela tem algo muito legal que a gente pode talvez modelar, tá? Então assim, vai ser uma live bem legal, um bate-papo mesmo, mas que a gente pode tirar muito proveito, uma lição, tá? Para quem quer aí mudar a forma de pensar, para quem quer mudar de vida, né? Para quem pensa que algumas coisas é só para os outros, para quem pensa que não consegue, tá? Então vai ser um bate-papo muito legal, né? A Pri hoje mora em Londres, eu vou chamá-la aqui e eu queria já agradecer todo mundo que está entrando aí, Ju, Tia Marta, Dani Bagarolo, né? A Pri já está aqui também, já vou te chamar, Pri, quer ver? Já vou te chamar já. Então, pessoal, muito obrigado. E eu vou chamar e eu já vou me apresentar também. Esse bate-papo. Vamos ver. Vamos lá. Opa, Pri, seja Olá, bem-vindo. boa Tudo bem? tarde. Tá me ouvindo Tudo bem? jóia? Eu tô te ouvindo bem. E você, como é que tá me Ah, ouvindo aí? eu tô te ouvindo bem também. É que eu coloquei esse fone aqui e se por acaso ele der algum probleminha, alguma falha no som, você me avisa, aí eu Tá, troco, tá bom? a gente Só vai para ficar mais se confortável para mim. a gente vai se alinhando aqui, tá? E eu queria que o pessoal, quem tá aí já, sejam bem-vindos. Eu queria que vocês dessem um feedback pra gente, como é que tá o som, a minha voz, a voz da Priscila, vocês estão ouvindo bem, né? Esperar Olá, alguém já dar olá. Oi, esse Ju. Saudade também. Vocês estão ouvindo bem, gente? Se vocês puderem dar um feedback, por favor, porque tô com legal, fone sem fio, tá? inteligente. Rita, seja bem-vinda também. A galera aí que sempre dá uma força aí, né, Pri? E você é uma delas, né, que sempre dá uma força nas lives que a gente faz aí também. E hoje você está aqui. Então, Pois é. Priscila, primeiramente, tá? Muito obrigado pelo seu convite, né, por ter aceitado, na verdade. Desculpa. Obrigado por ter aceitado o convite que eu te fiz. Eu acredito que esse bate-papo nosso aqui pode mudar a percepção, né, ajudar as pessoas aí a darem pelo menos um passo a mais, né, na sua percepção de que a gente é responsável pela nossa realidade, a gente é responsável por aquilo que a gente vive, né? Então, Exatamente. acredito que tenha pessoas aqui que estão vindo do perfil da Priscila e que eu não conheço, tá? Sejam bem-vindos, né? Eu me chamo Evaristo, muitas pessoas me conhecem por Júnior, né? Então, por isso que meu perfil é Evaristo Júnior, inclusive, tá? Eu sou hipnoterapeuta, programador neurolinguista, estou iniciando meus estudos em psicanálise, né, oficialmente agora, então estou muito feliz também, que é algo que eu estou iniciando agora, esses estudos de forma oficial, tá? Então, eu trabalho com terapias, tá? Para quem não me conhece, eu atuo com terapia, utilizando como ferramenta a hipnose, PNL, né? Futuramente também psicanálise. Então, sejam todos muito bem-vindos, tá? E rapidamente, Pri, eu queria que você se apresentasse rapidamente aí para, né? Tem uma galera do meu perfil aqui que não te conhece. Então, diga Ok. seu nome, onde você está morando agora, né? E Uhum. guarda o restante para o nosso bate-papo. Exato. Primeiramente, eu também gostaria de agradecer pelo convite, né? Até porque, para mim, como eu te falei, foi uma honra ter recebido o seu convite, por poder estar aqui, compartilhar um pouquinho da minha história, da minha experiência, né? E, bom, como
você já sabe, meu nome é Priscila. Atualmente eu estou morando em Londres. Conheço o Júnior há muitos anos. Eu sou, eu posso falar, né? Assim, eu acredito que sim, que eu sou melhor amiga da irmã dele. Eu tenho convicção disso. É, então a gente se conhece há muito tempo e eu e a gente está aqui hoje para poder compartilhar, né, um pouquinho com vocês sobre algumas coisas importantes para nós como seres humanos, né? Quando a gente Legal. descobre algo, a gente tem vontade de compartilhar e eu estou muito feliz por estar aqui, por poder compartilhar isso. Legal, Pri. Eu estou muito feliz que você está aqui também, tá? E eu, assim, pessoal, quando eu fiz o convite para a Priscila, é porque eu enxergo nela, né, algo que é importante que aconteça com as pessoas. Com a Priscila aconteceu algo que a gente pode tirar muita lição, muito aprendizado, né? Eu também passei, a Priscila sabe, também passei por evoluções, né? Também, até para eu estar aqui fazendo live, eu precisei começar a fazer isso. Então ele é irmão da Juliana. Sou irmão da Juliana, Adriana. É minha Sou irmão da tia, Juliana. minha Ah, é tia, sua tia? é minha tia. Legal, seja bem-vinda, Juliana. É isso aí. Beijo, tia. Então, eu passei também por evoluções, né? Então, assim, jamais, alguns anos atrás, eu me imaginaria estar, né, olhando para um celular, fazendo live, compartilhando conhecimento. Então, a gente passa por evoluções, né? A gente é responsável por isso. Então, a Priscila hoje mora em Londres, né? Para muitos, às vezes é um sonho de consumo, eu falo isso para ela, né? Morar em Londres, a gente tem uma visão, assim, de algo muito distante, né? E a gente vai ver que, assim, né, Pri, nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi assim. Exatamente. Então, para a gente iniciar, tá? Agora a gente já cumprimentou o pessoal aí, deu boas-vindas. Quem for chegando também, se der, a gente vai interagindo. No meio da live, pessoal, se vocês quiserem comentar algo aí, tá? Quiserem, diante do que a Priscila for falando, a gente for conversando, quiserem perguntar algo, tá? A gente, com o maior prazer, vai. O bate-papo bem aberto, né, Pri? Bem espontâneo mesmo. Exatamente. Acabei de dizer, nem sempre foi assim, né, Pri? Hoje a gente olha para você e vê uma pessoa assim, independente, evoluída, né? Comunicativa. Então, Pri, eu queria que você iniciasse dizendo assim, como era a Priscila há anos atrás, né? Assim, como você se via quando jovem, sabe? Como você se via? Conta um pouquinho desse começo seu, assim. Como você era? Aí a gente vai indo e a Então, galera vai entender o que aconteceu. sim, sim. Como era a Então, Priscila? eu, assim, eu sempre fui muito introvertida, né? Sempre fui muito fechada. É, Na minha fase de criança, minha mãe sempre fala sempre conta, assim, que eu era meio que tida como antissocial, sabe? Uhum. E eu tinha muita vergonha, assim, das coisas. Eu era tímida, ao mesmo tempo insegura, né? E a fase, assim, que eu até anotei algumas fases cruciais, assim, para mim, né? Que eu me recordo bem desse meu jeito de ser, enfim, dessas dificuldades que eu tinha, né? Que foi aos 13 anos de idade. Foi aquela fase, né, de entrar na adolescência. E eu lembro bem que eu tinha amigos, né? Tinha amigos na escola, tinha amigos na rua onde eu morava, mas ainda assim eu era bastante insegura. Eu tinha medo de ir ao dentista sozinha, com 13 anos de idade. Então, a minha mãe tinha que me acompanhar, por exemplo, e foi por muito tempo. Eu lembro que eu usei aparelho uns 4 anos e minha mãe, foi muito difícil da minha mãe conseguir me soltar, sabe? Eu não abria a boca quando eu chegava na dentista. Não conseguia abrir, porque eu tinha essa insegurança dentro de mim, né? E era algo ruim, lógico, que eu não me sentia bem com isso. Entendi. E eu lembro, posso continuar ou você quer? Posso continuar? Tá. Pode Eu continuar. lembro que nessa fase teve uma coisa muito importante que aconteceu,
que foi quando a minha mãe me levou na igreja, né? Eu não tinha vida de igreja, nada. E aí ela me levou e falou para a freira que tinha lá, falou, olha, faz alguma coisa por ela, né? Porque eu já não sei o que fazer. Eu vejo que ela tem dificuldade, ela não se relaciona muito com as pessoas, ela tem amigo, porém ela precisa se sociabilizar mais, precisa se soltar, né? Eu tinha Uhum. receio de perguntar o preço de um produto no supermercado, então chegava nesse nível. E aí foi onde eu percebo assim que hoje, olhando, né, para a consciência que eu tenho hoje, que a minha mãe agiu mesmo de uma maneira muito intuitiva, assim, de aquela coisa de intuição de mãe, né? Uhum. Instinto de mãe, de, pô, eu não sei o que fazer, mas eu vou encaminhar minha filha em algum lugar para que ela possa Então, evoluir, para que ela possa, né, se legal. abrir. E aí, assim, ela te levou para freira, né? E você começou a frequentar a igreja ali. Isso, exatamente. Como foi para você ali, assim, uma pessoa praticamente antissocial, né? Com medo de se relacionar e de repente começa a frequentar um lugar onde tem várias pessoas, né? Vários jovens Sim. ali. Então, começou a mudar ali para você? Valeu a pena? Foi bom? Como é que foi isso? Acho que foi o ponto de partida, assim, da evolução mesmo, né? De eu ver as outras pessoas, como eu era muito tímida, eu olhava e falava, nossa, como que aquela pessoa se comunica bem, né? E eu comecei a observar essas pessoas e comecei a ficar próxima delas, porque eu via Uhum. que elas eram, assim, bem mais evoluídas do que eu, né? Então eu admirava aquelas pessoas. Então, para mim, com certeza, foi algo muito importante, foi um, um início muito importante da minha evolução como Uhum. ser humano, né? Como Você jovem. vendo pessoas, você vê se faz sentido isso, né? Você vendo pessoas mais desenvoltas, né? Pessoas mais comunicativas, Sim, você começou a perceber que o seu jeito realmente precisava mudar. Você começou a se sim, incomodar com o seu jeito, é isso? sim, porque eu falava, se a outra pessoa pode, né? Por que que eu tenho essa dificuldade? Eu não entendia isso, né? Por que que eu tinha Uhum. tanto medo? Eu tinha frio na barriga, enfim, fui melhorando com o passar do tempo, mas demorou, sabe? Mas eu comecei a observar essas pessoas e estar próxima, e entender, né, como que elas pensavam, como que era. Entendi. Legal, Pri. E aí você começou um processo de melhora, ok? Com Mas a sua certeza. vida foi acontecendo várias coisas, né? Teve Sim, questões familiares, né? Enfim, a maioria das pessoas tem questões familiares. E aí chegou um momento que eu me lembro que ficou você, sua mãe e sua irmã, não foi? sim, Morando na mesma foi, casa. Morando, né? foi. Seus pais, mas ficou morando na mesma casa. E a sua irmã casou, não é? Inclusive eu vi que sua irmã entrou aqui, né? Ju, seja Ela bem-vinda, entrou, viu? vi. Seja bem-vinda. Passou tão rápido que eu estava falando, não podia Só interromper. chegou depois aí, sejam bem-vindos, tá? O É um pessoal do prazer meu você. curso aqui de inglês, tá o pessoal, a Cleide, seja bem-vinda. Fico feliz que vocês estão aqui. Eu vi uma acadêmica da mente aí. Ah, é? Acho que é a Naíma, se eu não me engano, Naíma, é você que entrou aí, eu vi passando rápido. Muito Tem bom. uma Né? acadêmica da mente aqui também. Não conhece a Priscila, hoje a Priscila participa da Academia da Mente, é isso? Isso. Academia da Mente, né? Que é um trabalho incrível de evolução. Depois ela pode até estar falando alguma coisa sobre isso. Mas, ô Pri, aí a sua irmã casou, né? E sua irmã foi morar fora, não é isso? Sim, isso foi, na verdade, um pouco mais para frente, né? Uhum. Quando a minha irmã foi para São Paulo, foi na época que eu fui trabalhando no consultório, né? Que eu tinha mais ou menos uns Uhum. 27 anos. Mas você quer passar para essa parte? Pri, Vamos, pode voltar um pouco e vai caminhando tá. aí. Vai caminhando. Sim, sim. Eu queria só comentar, só acrescentar mais um pouco a respeito do meu jeito, né, de ser. Uhum. Dos meus 19 anos, eu tive meu primeiro emprego. Fui para o meu primeiro emprego. E foi como enfrentar um gigante para mim, né?
naquela época, que foi o período da separação dos meus pais, que foi onde estava morando minha mãe, minha irmã e eu. Uhum. E falei, não, agora eu preciso trabalhar, a gente precisa, né, sair o pai da casa, né, e aí vem aquela coisa assim, né, meio que, saiu meio que uma proteção, né, então, não, a gente tem que ir. E aí eu fui trabalhar e eu lembro que meu primeiro emprego foi como secretária de uma clínica. E aí era outro ponto que eu queria tocar, né? Porque eu torcia para o telefone não tocar, Olha que né? engraçado. Eu torcia, porque eu falava, e agora, né? Eu tô sozinha aqui, eu tenho que atender esse telefone. Então era. E com 19 anos, né? Eu tinha essa dificuldade. Mesmo já estando na igreja, mesmo já me sociabilizando, né? Eu ainda tinha esse medo, ainda tinha esse frio na barriga. E aí eu lembro que um dia minha avó foi lá no meu trabalho e ela falou assim pro meu chefe, eu não esqueço disso. Ela falou assim, olha, tenha muita paciência com ela, tá? Ela é fechada, assim, mas ela vai aprender. Ou seja, né? Então, as pessoas da família me viam assim também, né? Exato. Então, sabiam da minha dificuldade, assim, mas foi muito importante para mim esse emprego, óbvio. Aí eu consegui, né, desenvolver mais habilidades na comunicação e tudo mais. E aí depois eu entro, sim, eu fiquei 4 anos nesse primeiro emprego, e aí eu entro na fase de que eu fui para um outro emprego, né? Passaram-se alguns anos e eu fui para o outro consultório, que foi no período de 27 anos. Eu já tinha 27 anos. Passaram todo esse tempo. E a gente está contando de uma maneira resumida, né? Até para a live não ficar Claro. muito longa. Sim. E aí foi onde, eu não lembro, acho que minha irmã pode até falar, depois de uns 2 anos mais ou menos que eu estava nesse consultório, minha irmã foi embora para São Paulo. E aí sim eu me vi, minha mãe e eu, né? Nós duas ali, uma pela outra. Certo. E esse é um ponto bem interessante, Pri, que é algo que, assim, é um ponto importante, até por eu ter te convidado aqui, né? Primeiro, para você falar dessa sua dificuldade que você tinha, porque muitas vezes a gente olha uma pessoa, um jovem às vezes, né, que é meio antissocial, muito introvertido, e a gente, é normal às vezes a gente não acreditar muito num futuro promissor daquele jovem, né? Porque a gente sempre, assim, tem um conceito de sociedade que precisa ser comunicativo, que precisa ser extrovertido para conseguir as coisas, né? E, na verdade, assim, é algo imposto pela sociedade, né? Não tem problema uma pessoa ser introvertida, ser mais quieta, né? Desde que isso não seja um ponto que incomode, né? Um ponto que bloqueie essa pessoa, entende? E no seu caso existia esse bloqueio. Tá? E um Sim. ponto muito legal que eu acho assim, para mim, tá? Na minha percepção, que eu queria que você falasse é justamente essa questão. Porque eu me lembro que você chegou a um ponto que você queria evoluir, você estava muito incomodada com a sua vida, porque o tempo estava passando e você só estava vendo o tempo passar, trabalhando num consultório, né? Sim, E, tipo, você poderia aposentar naquele consultório, né? Como exatamente. secretária. Você começou a se incomodar por isso, né? Até porque você via pessoas do seu relacionamento que você conheceu lá na igreja fazendo, buscando outras coisas, né? Evoluindo, talvez estudando, indo embora, sabe? E você começou a se Exatamente. incomodar. Né? Essa é uma fase que, assim, como eu te conheço, né? A gente às vezes conversava às vezes e você tinha um certo medo de ir embora, você tinha um medo de evoluir, a partir daí você já tinha vontade, mas você se bloqueava porque você meio que se sentia responsável, né, pela sua mãe nesse momento, porque como é que eu vou fazer minha vida agora se eu tenho a minha mãe, não é? Então você Sim. passou por esse processo e então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque depois disso depois de alguns anos que sua irmã casou e foi embora, você também foi, né?
Então, assim, É, você precisou acumular uma coragem, você precisou trabalhar isso em você. Então, eu queria sim, que você falasse um pouquinho sobre isso. Porque a gente tem uma tendência, Pri, a colocar sempre a nossa limitação em alguma coisa. Ah, eu não consigo fazer isso porque por causa da fase dos meus filhos. Agora eu não posso. Aí os filhos crescem, ah, eu não posso fazer isso sim, agora porque o filho é adolescente e exige isso. Ah, eu não é, posso porque eu moro com a minha mãe e minha mãe mora sozinha. Eu não posso porque... Então a gente sempre direciona as nossas responsabilidades para os outros, a né? E gente, você passou por isso, né? Então você sim. precisou gerar essa mudança de percepção, né, para você conseguir tá indo embora. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa fase sua assim de que você tinha muito medo de deixar sua mãe inicialmente e como você entendeu que era necessário você tomar uma atitude, sabe? Tomar uma atitude Sim, para que você pudesse seguir o seu caminho. como você disse, a gente acaba criando desculpas, né? Entre aspas aí, desculpas para a gente muitas vezes não dar passos, né? Na nossa vida. E passos que são importantes para a nossa evolução, para a gente alcançar os nossos objetivos, né? E sim, eu tinha uma preocupação, porque, aliás, tinha ficado minha mãe e eu, né? E aí, eu vou deixar minha mãe sozinha? E- mas eu comecei a analisar de uma maneira muito lógica, assim, depois, né? Se a minha mãe saiu da casa dela, né? E, e foi constituir uma família, foi viver a vida dela, foi construir uma história, né? A história dela. Então, eu também poderia fazer isso, né? Eu não precisava andar como um camelo, sabe? Viver com esse peso nas costas. É, e não peso de ajudar minha mãe, porque assim, por mais que eu estivesse distante da minha mãe, isso não me impede de ajudar a minha mãe, né? De Claro. estar de tá ali do lado. Eu não preciso exatamente estar colada com ela, né? Para que ela se sinta apoiada. Mas aí eu comecei a pensar sobre isso, né? E, e eu não estava feliz, assim. Eu lembro que no consultório eu via os jovens de 18, 19 anos indo para intercâmbio. E aí eu olhava aquilo e falava, nossa, né? Eles estão, assim, eles estão tão destemidos, né? E não, eu vou para o Japão. Eu lembro que tinha um menino que falava, não, eu estou indo para o Japão, mas você sabe falar japonês? Não, eu não sei, mas eu estou aprendendo e vou chegar lá, eu me viro. E aí eu olhava e falava, gente, olha a idade que eu tô, né? E eu falava, se eu esperar mais, não que eu queria fazer o intercâmbio naquele momento, não que eu pensava, mas eu pensava assim, caramba, eles vão evoluir muito mais, né? A mente deles são jovens que estão buscando aí um amadurecimento, uma evolução para a vida deles, né? E eu comecei a olhar nisso e analisando todas as situações, né? Toda a situação da minha mãe, e aí como que eu vou fazer para deixar minha mãe? E na verdade a gente vai criando obstáculos, né, para a gente, porque não é muito simples, né? É, e a gente precisa ter coragem, dar os primeiros passos, né? E muitas vezes a gente tem o quê? Tem o medo, tem a insegurança, e se, aí começa a pensar no e se. E É, se não der certo? E se a minha mãe ficar doente? E se começa cheio de si? E aí realmente você vai criando bloqueios. E aí você vai travando, né, a sua vida de uma forma que os anos vão passando. E aí depois você olha para trás e fala, por que que eu não fiz antes, né? Apesar de que nunca é tarde, né, para você despertar a sua consciência, né, para com um mundo certeza. de possibilidades, para um mundo de infinitas possibilidades que a gente tem à nossa frente, né? E, e, e aí foi onde eu lembro que eu cansei, né? Eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu decidi pedir a demissão nesse meu trabalho. Quando eu conversei com você, eu falei que, que tinha uma pessoa tinha me ligado, né? Mas na verdade não foi isso que aconteceu. Eu vou te contar agora que
É que com o passar da semana eu fui lembrando de mais detalhes, né? Legal. E foi assim, bom, aí eu decidi então pedir a demissão. E eu lembro que eu fui muito convicta a falar com a minha patroa. Eu estava há 4 anos naquele lugar e realmente eu poderia ficar lá, porque ela gostava muito de mim. Eu já estava muito mais comunicativa, né? Os pacientes gostavam muito de mim, mas eu ainda tinha aquele frio na barriga, ainda tinha aquele receio de falar com ela. Eu tinha um pouco de medo, né? Da reação. Então, mas acho que chegou um momento assim que eu falei, não, eu preciso fazer algo. Eu olhei a a minha irmã, né, estava fazendo a vida dela e os anos passando para mim, né? E Uhum. aí eu conversei sim com a minha mãe sobre isso. Minha mãe super me apoiou, que foi uma coisa assim muito Surpresa, né? importante, Foi uma muito importante surpresa. para mim. E foi uma surpresa para mim, né? Por Sim. mais que assim, lógico que ela não queria que a filha fosse embora, por ela queria estar ali, né? Junto, junto com a filha. Mas ela sabia que aquilo ia ser bom para mim. E ela me falou isso, né? Então, e ela me apoiou. Então, para mim foi extremamente importante o apoio dela. Bom, aí pedi a demissão. E eu lembro que quando eu pedi, eu falei assim para minha patroa: olha, eu tô te pedindo demissão porque eu resolvi ir para São Paulo. Aí ela, sério, você vai ir para São Paulo? Mas eu, imagina, eu resolvi ir para São Paulo, só que eu não tinha esse emprego em São Paulo. Mas foi uma decisão, eu acho que foi uma decisão, então assim, eu estava tão convicta que eu queria uma mudança, né? Que Uhum. foi uma parte muito importante, assim, foi onde eu senti um empoderamento dentro de mim naquele instante. Porque, sim, eu olhava as outras pessoas evoluindo. Nossa, se ele pode, eu também posso, né? Com medo, com insegurança, eu fui. Falei, não, eu vou tentar. Se eu não tentar, eu não vou saber se vai dar certo. E aí eu lembro que nessa época minha irmã ainda. Não, eu já vou na minha irmã ainda. Ela tá aí. Ela vai confirmar isso. Quando eu saí, eu fui trabalhar com a minha mãe, porque minha mãe já trabalhava com uma parte terceirizada, né, desse trabalho em São Paulo. Ela fazia uma produção de produtos artesanais, né? E aí eu comecei a trabalhar com a minha mãe. E pensando, né? Bom, bem que eu podia ir para trabalhar em São Paulo mesmo, né? E aí eu conversei com a minha mãe falou assim: "Ah, liga para a patroa da sua irmã. A gente está fazendo aqui o trabalho para ela, quem sabe ela não te dá uma oportunidade". A gente, né? Nossa, mãe, é verdade. Eu vou ligar para ela e vou falar com ela. E aí eu liguei para ela e falei: "Olha, tô te ligando para falar que eu tô disponível, né? Se por acaso surgir uma vaga". Acho que não deu uma semana, ela me ligou e falou: "Quer vir fazer um teste, né? Quer vir para cá?". E minha mãe me apoiando, e eu fiquei realmente surpresa, né, com esse apoio assim da minha mãe, né? Porque na verdade a gente vai criando coisas na nossa mente sem até muitas vezes a gente conversar com a pessoa, né? O que que você acha dessa ideia? A É. gente olha e fala, nossa, eu vou deixar minha mãe, né? Coitada, sabe? A gente fica com aquele sentimento de dó, né? Coitada, eu vou deixar Uhum. minha mãe. Como que ela vai se sentir? Minha irmã já foi e eu também vou. E na verdade foi uma surpresa, né? Pra mim. E aí quando eu tive esse apoio, com certeza me deu mais força ainda, né? De poder seguir em Aham. frente. E aí, o Isso. que que aconteceu? A minha irmã ficou brava comigo nesse dia. Ela meio que brigou comigo, assim. Como assim você vai para São Paulo? Isso aqui, São Paulo é perigoso. Eu falei, mas você não trabalha lá? Não, mas você não vai conseguir. Mas você é muito frágil. E porque aí eu, gente, né? Só que assim, eu entendi que aquilo era puro zelo, né? Pela E na irmã, verdade, era preocupação, era excesso, né? De preocupação até e na pela verdade, irmã. olha E que eu, engraçado. Na verdade, olha que engraçado, né? Caiu naquilo que eu comentei agora há pouco, né? A gente não acredita muito nessas pessoas. Então, sim, a imagem, né, que a sua irmã criou de você, o arquétipo que ela tinha de você, é de uma pessoa frágil, uma pessoa que, exatamente. né, assim, eu vou fazer minha vida, eu fui,
Mas a minha irmã vai ficar com a minha mãe, uma ajuda a outra, né? Uma cuida da outra ali, tá tudo certo. Né? Então, assim, Sim, ela está é a escrevendo imagem aqui. que, por medo de algo acontecer com ela. Exato, porque é a imagem que a gente transmite às vezes para o outro, né? Sim, E assim, Pri, eu queria evidenciar assim que é importante que as pessoas entendam que todas as desculpas que você criou, não é, inicialmente, na verdade são limitações apenas sua. Eram limitações apenas que você tinha, né? Então, sim, como é que eu vou fazer? Como é que minha mãe vai ficar? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo, né? E na verdade as limitações estavam em você. Né? E isso é muito importante as pessoas entenderem que tudo aquilo que eu me vejo incapaz de fazer por alguma coisa que eu crio, na verdade eu preciso trabalhar algo interno em mim. Né? Ah, eu não vou sim. fazer isso por causa disso. Né? Como eu acabei de falar. E na verdade essas Uhum. limitações estão tudo na nossa cabeça, tanto que quando você decidiu, né, a sua mente apoiou, ou seja, a limitação era apenas sua, entende? Então, é isso que é muito legal Completamente. assim, da tua história. Mostra muito isso, tá? Ao final eu vou fazer até um comentário de que não é tão simples. Né? Então, você se pôs à prova. Você se pôs Sim, à prova. Você se lançou nessa situação de que eu não aguento mais, né? Não quero, não quero mais ficar aqui e aposentar numa clínica. Não que trabalhar numa clínica seja um trabalho ruim, né? Mas você almejava coisas a mais para você, não sim, é? Isso é muito exato. legal. E aí, Pri, para a gente continuar, você saiu de Taquaritinga, 50 mil habitantes, cidade Sim, tradicional, familiar, né? Cidade pacata, vamos dizer assim, né? E sim, você se deparou com São Paulo, né? Maior cidade aí do exato. país. Então, assim, uma menina que saiu de antissocial, né? E se colocou à prova, assim, chegando em São Paulo, né? Então, como é que foi a tua experiência em São Paulo? Chegar lá sozinha. Como é que foi isso? Assim, você estava com muito medo? Você ficou ansiosa? Como é que foi essa experiência? Como que foi a tua passagem por São Paulo? Então, São Paulo foi algo bem novo para mim, né? E como todo novo, gera um certo medo, né? E, enfim, é algo novo, então a gente não sabe como que vai ser. E lógico, para alguns conseguem encarar bem, né? Para mim, eu ainda tinha a questão da insegurança, né? E, e eu lembro que eu precisei vender, porque foi na época de final de ano. Eu nunca tinha vendido, né? Eu era secretária, sempre fui. Fui durante 8 anos secretária. Depois eu trabalhei também, trabalhei com a sua irmã, né? Em um lugar mais reservado, em escritório também. E eu nunca precisei vender. E foi algo novo para mim. Então, foi algo que eu precisei encarar. É, Foi fácil? Não, me deu frio na barriga, né? Eu ficava às vezes sozinha nos bazares, né? Que eram feitos bazares em casas ou até mesmo em espaços para evento, né? Em eventos mais abertos, assim. E aí eu tive que desenvolver essa habilidade. Fui tendo que encarar isso. Muitas vezes eu tinha que ficar sozinha. E eu aprendi um pouco, fiquei um pouco com a minha irmã, porque minha irmã já tinha experiência de muitos anos, né? De vendas, mas nem sempre era possível ela estar junto. E às vezes quando eles me deixavam sozinha, assim, cada cliente que vinha, né, era algo que eu tinha que enfrentar. Não, eu não tenho o que fazer, eu tenho que ir, eu tenho que fazer, né? Lógico que eu não vendia como elas, mas com o passar do tempo, né, eu fui, eu fui melhorando Vai desenvolvendo, e foi né? desenvolvendo, fui desenvolvendo, mas aí por fim eu acabei nem ficando em vendas, né? Acabei indo para a produção em si, que era o lugar onde eu me adaptava melhor, onde eu me identificava melhor. E a dona também viu isso, né, em mim. Então, eu acho que o maior
maior gigante que eu enfrentei, assim, foi a questão da insegurança, de encarar o novo, de ter que fazer algo que eu nunca tinha feito. Uhum. Certo. E o que que você pode dizer que São Paulo te trouxe? Porque eu acho que foi São Paulo realmente que você começou um processo mais profundo de evolução, vamos dizer assim, né? Onde você começou a buscar coisas realmente. Até então você estava se pondo à prova, né? Você Sim, estava encarando, né? Você estava gerando coragem, né? Porque a coragem só existe quando tem o medo. Então, você sim. estava com medo, você foi com medo mesmo, ou seja, você se pôs numa condição de corajosa e foi. Mas em São É, Paulo você começou a buscar alguns recursos, não é? sim, sim. Na época que eu saí do consultório, foi algo assim, eu pensei, eu não quero mais isso para mim, né? Eu quero algo melhor. Então foi aquela coisa de medo de o tempo passar. E aí eu, né, me impulsionei. E São Paulo gerou muito amadurecimento para mim. Eu comecei a conversar com várias pessoas lá e eu via também que a mentalidade delas era diferente, né? E tá escutando? Estou Escutando? escutando, estou Tá. escutando. É porque deu um chiado aqui. É, E aí eu comecei a ver também que eu poderia crescer mais e que ali era um ponto de partida que eu poderia usar, né, como um ponto de partida. E ali eu fiz um curso em São Paulo e também fui vendo a possibilidade de crescimento lá. E eu acho que o ponto assim que acho não, o ponto que eu comecei a buscar outras coisas foi que eu comecei a ver que eu tinha algumas crenças dentro de mim, né? Algumas Uhum. crenças que me limitavam. E uma crença muito forte que eu tinha era a crença de eu não tenho dinheiro para fazer tal coisa. Às vezes Isso é alguém me importante, chamava para às vezes alguém me importante. chamava para sair, eu falava assim, eu não tenho dinheiro. Eu colocava meio que obstáculo e ficava com aquilo, né? E eu acho que isso era tão forte em mim, essa crença de eu não tenho dinheiro, que um dia uma pessoa virou para mim e falou assim: bom, enquanto você continuar falando que você não tem dinheiro, você realmente não vai ter. E aquilo me deu um estalo, assim, né? Nossa, ela falou tão firme assim, mas na hora me deu um choque, assim, né? Que eu fiquei paralisada, mas eu falava assim, mas peraí, né? Depois eu fiquei me questionando, mas como que eu vou falar que eu tenho dinheiro se eu não tenho? E eu já comecei e aí eu comecei a buscar assim, saber mais sobre isso, né? Como mudar essa mentalidade? Como mudar essa crença? Na verdade, eu nem sabia que era uma crença, para começar. É. Eu nem sabia que era. E aí essa pessoa falou para mim, você tá com uma crença na sua cabeça, né? Você tá com algo que tá limitando a sua vida. E aí falei, não, eu tenho que buscar alguma coisa. E para mim esse foi o ponto de partida, assim, de eu realmente mergulhar em outro mundo, assim, de me conhecer, sabe? De ver o que é que estava me limitando, né? De outras coisas, de conseguir outras coisas. E aí eu comecei a buscar livros. Eu lembro que eu já não gostava tanto de assistir televisão, não tinha televisão. Tinha televisão no meu quarto, depois foi tirado para colocar numa outra parte da casa. E aí eu falei, bom, eu vou pro livro. E eu não tinha essa cultura do livro, né? A sua irmã sempre leu muito. E aí ela falava, Pri, leia um livro. Eu falava, nossa, como que ela quer que eu leia o livro se eu tenho uma vida agitada, não sei o que, e já, sabe, colocava essas desculpas, né? Mais uma vez as desculpas, né? Mais uma vez as desculpas. E na verdade, foi nos livros que eu encontrei um mundo diferente, sabe? Foi nos livros que eu falei, nossa, que deu aquele blow up. Acho que é isso, meninas do inglês, me ajudem aí que eu não lembro. Acho que é blow up. Abriu a minha mente, assim, né? O livro. E foi algo maravilhoso. E eu comecei aí eu peguei um livro que eu indico, né? Super indico para quem quiser ler. Chama Os Segredos da Mente Milionária.
Esse livro, eu destrinchei ele. Eu simplesmente anotava tudo e falava, não, eu vou praticar o que está falando nesse livro. E aí eu comecei a dar pequenos passos, desde fazer um cofrinho da liberdade financeira. E eu lembro que eu peguei uma caixa de luva, de papelão. Eu nem tinha comprado o cofre. Peguei uma caixinha e falei, esse daqui vai ser meu cofrinho. E comecei a colocar dinheiro lá. E acredito que esse ato, né, de eu colocar o dinheiro foi dando mesmo que meio que um comando para minha mente, né? Uhum. Não, Mas você tem dinheiro. o segredo é esse, né, Pri? A gente sempre põe desculpas, como a gente está dizendo. E, por exemplo, você começou a guardar dinheiro, né? E as pessoas falam assim, eu não consigo guardar dinheiro. E é legal para a gente conseguir reprogramar a nossa crença sobre dinheiro, não é o quanto a gente guarda, né, Pri? Acredito que Sim, é isso que você usou, né? Não é o quanto você guarda, é o ato de guardar. Então, R$ 1 é dinheiro. Então, se eu colocar R$ 1 por semana, eu posso dizer que eu estou guardando dinheiro, sim. não é? Então, a gente tem uma Mas, crença de guardar dinheiro é guardar 1.000, 10.000, 20.000. E, na eu verdade, só eu vou não. fazer quando eu tiver 30 mil. Aí esses 30 mil nunca chega. E, na Ah, eu vou verdade, guardar é, dinheiro quando eu ganhar 10.000 por mês, que eu vou conseguir guardar R$ 500. E aí eu vou. exatamente, Se eu não mudar a minha relação, minha interpretação financeira, talvez eu nunca ganhe 10.000. Então eu preciso começar mudando as minhas percepções para que eu possa ganhar talvez até muito mais, né? exatamente. E aí eu comecei a falar diferente. Quando alguém falava, você quer sair para comer alguma coisa? Às vezes às vezes eu não saía porque não era por causa do dinheiro, era porque era muito distante e ia ser perigoso, né? Porque tem essa questão, eu morava sozinha. E aí eu falava assim, olha, hoje eu não posso, mas eu não falava que eu não tinha dinheiro. E antes eu falava isso, eu não tinha dinheiro. E eu comecei a mudar essa minha atitude, essa minha fala, né? Eu comecei a mudar. Eu falava assim, bom, eu tenho dinheiro, porém isso não é minha prioridade. Eu vou comprar outra coisa. Então eu comecei a mudar. Não, eu tenho, sim, eu tenho dinheiro. Porém, eu vou direcionar o meu dinheiro para outra coisa. Não é para isso que eu vou direcionar. Então eu mudei, eu eliminei a frase não tenho dinheiro da minha vida. E foi onde as coisas começaram a melhorar, sabe? Uhum. Legal. Muito bom, Pri. E é muito legal assim, você contando isso, né? É legal que as pessoas que estão aí, tem bastante gente comentando, inclusive, Pri, assim, que tá legal, né? As pessoas estão entendendo o sentido de você estar contando a sua história. Né? Como Sim, eu estou dizendo, você se pôs à prova e você começou a buscar recursos. Ou seja, você não gostava muito de ler, mas você ficou sem televisão e o que te sobrou foi, né, no começo algumas desculpas de que não dá para ler, mas enfim, vou começar. Né? E no livro você percebeu que você conseguiu mudar a sua forma de ver a vida, a sua forma de começar a trabalhar a sua criação daquilo que você quer. Né? Então, assim, sim, é sensacional isso, tá? E a gente vai continuar falando um pouquinho mais de como você chegou até aí onde você está, né? sim, E depois eu vou fazer um comentário também em relação a tudo isso, para as pessoas que estão aí, né? As pessoas que às vezes se identificam com essas crenças de que tudo é muito difícil, né? Como você, quando estava na clínica, via o pessoal falar de intercâmbio, aqueles jovens, parecia algo tão distante, não parecia? Algo assim meio que impossível. para mim parecia algo bem impossível. É porque aqueles jovens, de repente, os pais tinham uma condição financeira boa que proporcionavam isso. Sim, Né? Então a gente começa a criar mais uma vez as desculpas, né? Os pais deles vão mandar ele. Meus pais não conseguem me mandar, então eu não posso ir. Né? E quando exatamente. a gente não pode ficar dependendo disso, né? A gente tem que ir lá e fazer. Algumas pessoas têm uma condição X, nós temos uma condição Y, mas a gente precisa fazer a nossa condição. Então, isso foi muito legal, Pri, muito legal mesmo, tá? Então, assim, continue falando os passos que você foi dando Sim, aí, como foi acontecendo até você chegar onde você está. sim. Aí,
a partir do momento que eu comecei a entender que isso era uma crença, né? Que essa era uma das crenças, eu comecei a ler mais livros ainda para entender melhor e comecei a assistir uns vídeos da coach Maura, né? Maura Giovanese. E eu comecei a entender outras coisas também. Comecei a entender que eu podia criar minha realidade. Né? E aí eu ouvia, mas como assim criar minha realidade? E aí eu entendi, né? Foi meio que foi um blow up mesmo na minha cabeça. De que, peraí, se eu posso criar minha realidade, eu comecei a agarrar aquilo assim para mim e falar, não, eu preciso então, porque eu estava em São Paulo, mas eu lembro que teve um dia que a minha patroa perguntou para mim, né, Pri, você voltaria para Taquaritinga, né? Aí eu falei para ela, olha, se eu voltar para Taquaritinga, eu estou regredindo, né? Não, não pela minha família, lógico que eu queria estar com a minha família, mas eu falei, é daqui para frente, porque eu sei que daqui para frente, se eu for daqui para frente, eu vou me sentir uma pessoa evoluída, eu vou saber que eu evoluí, né? E que eu fui explorando a minha capacidade de fazer mais coisas, né? E, e aí eu vi que eu podia, sim, fazer mais coisas. Só que é engraçado que eu não tinha essa noção de que eu vivia no automático. Que foi uma coisa muito interessante que você falou na sua live de emagrecimento, que é sensacional, porque às vezes a gente vive, sabe, aquela fase de camelo, carregando peso, e a gente fala, quando que a minha vida vai mudar, né? Será que não vai mudar nunca a minha vida? E às vezes a gente faz essas perguntas, sabe? E a gente Uhum. fica nessa fase carregando esse peso, né? É o que, é o que, é o que eu, é o que eu acabei falando sobre o ritual hipnótico. Você comentou que gostou até. Também. Mas A você gente falou, eu acho que foi na. Foi no. Ah, é verdade, não foi na do emagrecimento, foi no ritmo hipnótico, né? não nos dois, né? Que na live de Nos dois. emagrecimento eu falei sobre o automático, né? A gente vive o automático, a gente precisa sair. Sim, E precisa sair. nas perguntas dos stories, alguém me falou sobre, perguntou sobre o ritmo hipnótico, a definição, e aí eu dei essa definição, né? Quando a gente é como se a Sim, gente a nossa rotina estivesse hipnotizado a gente, né? E a gente sim. vive naquilo que não tá legal, não tá bom, mas a gente E não vive consegue no loop. sair. A gente não vê uma forma de sair. Exato, a gente Sim. entra num looping de rotina, né? E é claro, é um conceito errado, né? Porque a gente vê a hipnose num filme, por exemplo, então dá a impressão que a pessoa hipnotizada está ali é, nas mãos do hipnotizador, né? Então, Sim. eles pegam este conceito, que na verdade não é a realidade, na verdade, né? Então, eles pegam este conceito e trazem para um ritual hipnótico, né? Onde o ritual te hipnotiza e você fica preso naquele ritual, sabe? E quantas pessoas não vivem assim, né? Quantas pessoas não Nossa. vivem nesse loop, né? E não acham uma saída, por quê? Porque eu não consigo sair por causa da minha desculpa, por causa do outro, por causa de alguma outra coisa. É isso que você falou, é muito interessante. Você foi se provando a sua capacidade, né? Você foi se colocando à prova para ir se descobrindo cada vez mais. Então, Sim. isso é muito legal, tá? E é justamente por esses detalhes, né, esses e outros, que eu achei tão interessante convidar você para estar aqui, tá? Porque eu já vi comentários aqui de pessoas falando que estão aprendendo com a sua história, estão aprendendo com isso, né? Então, assim, Pri, é uma história que a gente dá os parabéns, né? De ver como você está hoje, como você era. Eu te conheci lá atrás, né? E conheço você hoje, assim, uma pessoa completamente diferente, né? É a mesma pessoa, mas com uma mentalidade muito mais aberta, com uma liberdade, assim, interna muito maior, né? Sim, com Então, certeza. a gente tá, vamos ver aqui, ó, eu acho que é 10 Vê o minutos do tempo. final, tá? 10 minutos para acabar. Só Então, isso. você vê como passa, né? Parece Dez que, nossa, minutos? 10 minutos. Parece que a gente fala assim, o que que eu vou falar em uma hora, né? E a gente, né, eu sempre estouro o tempo, mas hoje a gente vai tentar manter aí. Tudo Pri, bem. vamos lá.
de São Paulo para Londres, tá? Como é que foi, Bom, resumidamente, a sua ida? O que te levou a Londres? Sua coragem que você teve para ir? Como é que foi isso? Porque a gente vê Londres como algo assim, né? Nossa, a pessoa mora em Londres, né? E falou que era introvertida, não, né? Até 32 anos estava em casa ainda, e agora, né, tá aí. Então, como é que foi essa mudança radical? primeiro eu descobri que eu podia criar minha realidade. E, Uhum, é, e eu comecei a caminhar rumo a isso. E foi, é, como que eu posso falar? Acho que foi mesmo um despertar, sabe, da minha consciência, assim, de que, porque eu já não queria ficar mais em São Paulo, queria sair dali por alguns motivos, não dá para entrar muito em detalhes, né, porque a gente não tem tempo. é bom resumir, senão não vai nem dar tempo. Sim. E aí, fui fazer o processo de cidadania, entrei no processo de cidadania. Londres não era o meu alvo, eu queria sair dali, mas Londres não era. E pelo processo de cidadania, meus primos viram, né, que eu estava fazendo o processo, eles também fizeram, enfim, não dá para entrar muito nisso, mas eles viram da minha vontade de sair de São Paulo e de buscar outras coisas. E aí foi onde a minha prima fez, eles me fizeram um convite, né? E eu não pensei nem, acho que não deu nem uma semana, né, de vir para Londres. E, e aí eu estava muito feliz da decisão e acabei vindo, né? Vindo para cá. Encarei também avião, que foi a primeira vez. Uhum. Fui para Portugal, fiquei sozinha. Então, eu acho que a partir daí eu vi o que eu era capaz, assim, o que nós, como seres humanos, somos capazes, né? É algo que para mim parecia algo muito distante. E aí eu acho que foi o ápice, assim, para mim de entender isso, sabe? Que eu podia mesmo criar minha realidade, era só eu dar passos, era só eu caminhar, né? Que, que as coisas começaram a acontecer. E é claro, né, Pri, você teve desafios chegando em Londres, né? Porque às vezes a gente quer fazer algo Uhum. diferente, mas a gente pensa, nossa, mas como vai ser? Porque eu vou ter desafios, né? E às vezes a gente quer tomar decisões da maneira mais simples. E muitas vezes a gente tem desafios, né? Sim, Tá ouvindo? tô ouvindo, desculpa. Era só para não te interromper, vamos lá. Então, a gente tem desafios, né? Então, assim, você teve desafios também em Londres, né? Sim, E agora sim, para que as pessoas entendam, né? Uma coisa que a Priscila fez que é muito importante, né? A gente conversou sobre isso, né, Pri? Você me permite. A claro. Priscila, ela atravessou uma ponte e cortou as cordas. E é isso que muitas vezes nos leva a um objetivo, nos leva para frente, né? Porque às vezes a gente atravessa uma ponte para algo, mas a gente sempre fica assim, bom, qualquer coisa eu volto, né? Então a gente vai já pensando assim, se não der eu volto. Então a Priscila fez um negócio que é como se ela tivesse atravessado uma ponte e cortado as cordas. Tipo, voltar não era uma opção. Então ou vai, né, Pri? E é isso Exatamente. que motiva a gente a enfrentar os desafios que a gente tem. Né? Você falou que o seu maior obstáculo em Londres foi a língua, você não falava nada de inglês, você está Nada. se adaptando ainda, mas enfim, hoje você está num país de primeiro mundo, né? Trabalha, fala inglês, com algumas, claro, está se adaptando, mas já fala inglês, né? No seu trabalho você Sim, conversa, eu já me considero falante de inglês. você se comunica em inglês, né? A gente até arriscou algumas coisas aí para mim Sim, tentar aprender algumas coisas, né? Falar inglês. Mas, enfim, então isso é muito interessante, tá? Diante de tudo isso, que a gente está com pouco tempo, o que eu queria dizer para as pessoas, né? Pessoas que estão aí, tá? A história da Priscila ensina muita coisa para a gente.
que a gente consegue. Né? Por isso até a chamada para a live era é possível crescer, evoluir. Né? Então, o que a gente entende como criar a realidade? Tá? Eu não sei se você pensa bem assim, tá? Mas vou dar o meu ponto de vista disso. Porque às vezes parece algo místico, né? Criar uma realidade. E não é místico. Criar a nossa realidade é parar realmente com as desculpas, é assumir a responsabilidade de que eu posso fazer isso, mas depende de mim. Então eu preciso quebrar crenças de que eu não sou capaz, eu preciso quebrar aquelas histórias que falaram a vida toda pra gente, né? De que só é rico quem não é honesto, né? Quem trabalha não fica rico, sabe? Então, esse Exatamente. monte de crença, né? Ou dinheiro é pro outro, né? A gente tem que Dinheiro nasce em árvore, não nasce em árvore. se contentar com isso que a gente tem mesmo, né? Então tem que ter o suficiente para viver, né? Para Exatamente. sobreviver. E a gente cresce com isso enraizado. Então a gente sempre culpa a nossa história, né? Eu nasci num berço difícil, nunca tive oportunidade, né? E, enfim. E na verdade, o criar a realidade é a gente assumir a responsabilidade. Se alguém pode, e é por isso que você está aqui, Pri, se alguém pode, como a Priscila pôde, todo mundo pode, tá? Porém, para algumas pessoas, se põe à prova, enfrenta, tá? E o que eu queria dizer é o seguinte, eu lido com frequência com pessoas com o mesmo problema que você tinha, tá? Pessoas introvertidas, pessoas que têm dificuldade de relacionamento, né? Então, assim, eu lido muito com isso, tá? Então, para quem às vezes tem medo, quer mudar, está incomodado com a condição, com a vida que está parada, vendo o tempo passar, e entende que as crenças atrapalham, tá? Buscar uma terapia também é muito importante. A Priscila não buscou, né? A Priscila se pôs à prova, né? Então, assim, exige bastante determinação. Agora, buscar uma terapia, tá? Eu lido com pessoas assim também, e Pri, a live realmente foi nessa intenção, sabe? Mostrar que a gente consegue, mas às vezes a gente precisa de ajuda também, tá? No seu caso, a sua ajuda foi os livros, né? Foi pessoas, como você tem amizade com a minha irmã também te ajudava muito, te incentivava muito, Muito, muito. dicas, né? Então, assim, você teve alguns suportes, algo que era suas terapias, né? A Maura de Albanese, acompanhar ela foi muito bom. Hoje você está na Academia da Mente, que é o grupo dela. Tá? Então, assim, agora, algumas pessoas precisam de ajudas de outras pessoas para quebrar as crenças, para assumir a responsabilidade. Tá? Então, Pri, assim, isso que você fez foi maravilhoso. Tá? Você se enfrentou, certo? Então, a gente aprende muito com isso, que é possível. Tá? E quando a gente precisa também, às vezes, buscar uma terapia, né? Eu vejo tanto resultado também assim maravilhoso na clínica, das pessoas que eu atendo, né? Pessoas que têm fobia social, por exemplo, né? Hoje, inclusive, eu atendi uma pessoa, antes de entrar na live, eu estava atendendo uma pessoa com fobia social. Né? E a gente está na terceira sessão, assim, e ela me relatou algo, claro que eu não vou relatar aqui, mas ela me relatou algo que, assim, ela falou brilhando o olho, algo que ela fez que ela jamais faria. Sabe? Então, é possível a gente mudar a nossa percepção, é possível a gente criar a nossa realidade, que é assumir as nossas responsabilidades. Com Tá? certeza. Então, quem está assistindo a live, né, eu espero que tenha feito sentido, talvez, para você. Espero que tenha aprendido a questão de que a gente pode criar realmente aquilo que a gente espera, né, Pri? Então, você saiu de uma menina lá, antissocial, para uma menina, para uma mulher evoluída em Londres. Pri, 20 segundos, tá? Que mensagem você deixa para as pessoas? Que mensagem você deixa para finalizar? 15 Tudo que a segundos, vai. gente deseja é possível. É só a gente dar o passo que o universo põe o chão, coloca pessoas e situações para que Maravilhoso. você possa realizar.